Planeta Verde. Já faz 3 décadas que quase 200 países se reúnem todos os anos para negociar soluções de combate ao aquecimento global. E pela primeira vez o encontro vai acontecer às portas da maior floresta tropical do planeta. Na COP30, em Belém do Pará, o mundo vai conhecer de perto não apenas a exuberância da Amazônia brasileira, mas também vai dar de cara com o imenso desafio que é proteger um território mais extenso que a União Europeia, no qual moram quase 30 milhões de habitantes. É muito importante a gente cuidar da biodiversidade, é muito importante a gente cuidar da nossa floresta, mas é muito importante a gente cuidar do nosso povo que vive na Amazônia. Há poucas semanas do maior evento do mundo sobre as mudanças climáticas, a RFI leva ao ar uma série de 5 reportagens especiais produzidas na Amazônia paraense. Eu sou a Lúcia Miesel e convido você para essa aventura excepcional. Na Conferência do Clima da ONU, o Brasil buscará dar visibilidade às populações que vivem sob a copa das árvores. Indígenas, ribeirinhos, extrativistas, mas também populações urbanas que dependem da floresta para sobreviver. O grande desafio é proteger a mata e as suas riquezas, um patrimônio do Brasil e da humanidade. Só que é preciso garantir condições dignas de vida para essas pessoas que lá nasceram e cresceram. Nos territórios amazônicos, é principalmente a agricultura em baixa escala que sustenta as famílias. Centenas de milhares desses pequenos produtores herdam o conhecimento tradicional sobre o manejo da floresta, mas esbarram em uma série de obstáculos para comercializar os seus produtos. Da logística complexa ao pouco acesso a crédito, da dependência de atravessadores à ameaça criminosa aos seus territórios, os guardiões da floresta estão à margem das estatísticas da economia amazônica, observa a Patrícia Pinho. Ela é especialista em desenvolvimento sustentável e membro do painel intergovernamental da ONU sobre mudança do clima, o IPCC. Quando a gente fala da escala essa sobre biodiversidade, né? Hoje, tal como ela existe na Amazônia, ela não alimenta 2 milhões de pessoas, né? Que é um estudo do PID, para realmente pensar, né? O que a gente está querendo dessa bioeconomia. Um outro aspecto também é que a gente vê que de toda uma diversidade, uma pluralidade, né, da biodiversidade na Amazônia, né, então a gente tem mais de 700 diferentes tipos de produtos da sociobiodiversidade, né, mapeados. E, no entanto, né, 9 compõem aí a cesta de produtos mais procurados, mais vendidos e comercializados, entre eles a castanha, o açaí, alguns óleos essenciais, né, o próprio cacau. O Brasil está preparando um plano nacional de desenvolvimento da bioeconomia para fortalecer as atividades que contribuem para gerar recursos em algumas das regiões mais pobres do país. Mas há uma condição: desmatamento zero. O Pará é o estado amazônico onde as cadeias produtivas da floresta são mais desenvolvidas, lideradas pelo açaí, o cacau e a castanha, mas também o babaçu, a andiroba, a copaíba, a borracha, o buriti, o cupuaçu. A lógica da agricultura tradicional, no entanto, não se aplica aqui. Na bioeconomia compatível com a floresta em pé, os produtos são extraídos da mata no seu ciclo natural, ou então são plantados em consórcios com outras culturas, em harmonia com a floresta. É por isso que é preciso ter cuidado quando se fala em dar escala a esses produtos. A sociobioeconomia não tem vocação a criar novas monoculturas, ao contrário da soja ou da pecuária, vetores da destruição da Amazônia.
Voltamos a ouvir Patrícia Pinho, que é também diretora adjunta de pesquisas do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. O que a gente precisa é ter realmente uma visibilidade do aspecto plural da sociobiodiversidade, agregar valor, assim, não só, né, valor econômico, mas que inclua, né, essas boas práticas, o conhecimento milenar, que uma vez perdido não é recuperável facilmente. A gente foi à Amazônia Paraense para conhecer um pouco essas pessoas, ouvir essas histórias. Para o cacique Neixe Paia, da aldeia Tucamã, na região de Altamira, o retorno financeiro da venda das especiarias amazônicas é quase um detalhe. O dinheiro é usado para a compra de suprimentos básicos para a aldeia, como roupas, medicamentos, alguns utensílios. Mas para ele a prioridade mesmo é a transmissão da herança ancestral do cultivo sustentável da floresta. Uma questão de sobrevivência para os povos indígenas. Ao mesmo tempo que ela valoriza e busca captação de um mercado justo, ela ao mesmo tempo está valorizando todos os conhecimentos tradicionais. O fortalecimento das cadeias nativas ajuda a conter o êxodo da juventude indígena para os centros urbanos, que impacta na preservação dos territórios, sob pressão constante de invasores. Quando eu vendo uma castanha, eu estimulo que o jovem procure para o pai dele como é que procura a castanha no mato, como é que se faz um paneiro, como é que se coleta. E nesse processo de coleta você tem várias outras espécies de atividade que dá para você fazer. Cuidar das medicina tradicional, conhecer várias técnicas de respeito aos espíritos da mata, coletar outras espécies também de matérias-primas, conhecer e saber andar no próprio território, porque isso, a geração nova, eles não têm o domínio, e sim os anciões, né? Deus, como vai ficar a vida de quem vem nascendo? Que herança iremos deixar? Será que estou sonhando? Deus, o que será de nós? A batalha para revalorizar os produtos florestais não madeireiros uniu comunidades que até pouco tempo atrás se viam como concorrentes mortais, como os indígenas e os seringueiros, na região conhecida como Terra do Meio, no centro do Pará. Há mais de 10 anos, lideranças de dezenas dessas comunidades, banhadas pelos rios Xingu e Iriri, se aproximaram para ter mais força na negociação de preços daqueles produtos cultivados nos seus territórios, que tem uma extensão comparável à de um país como Portugal, com 9 milhões de hectares. A cada 2 anos, eles se reúnem em um grande encontro, onde debatem as dificuldades comuns e discutem soluções. É a Semana do Extrativismo. Edileno Camilo de Oliveira, 36 anos, é vice-presidente da Rede Terra do Meio e é de uma família de extrativistas em Riozinho Anfrísio, a 370 quilômetros de Altamira. Ele lembra que antes da criação da reserva extrativista no local e da consolidação desse coletivo de produtores, havia áreas da região tomadas por madeireiros ilegais, onde eles nem podiam mais entrar. Uma vez que o nosso produto ele tem valor, a gente vai mais buscar na floresta, a gente vai longe. E quando a gente está indo, a gente está olhando, está protegendo, está fazendo um serviço que é o que a gente chama aqui de socioambiental, né? Juntos, os comunitários da Rede Terra do Meio conseguem atender a demanda de mercado por volume, mas a escala de produção não se dá mais por desmatamento, e sim por um sistema semelhante ao de uma cooperativa. A negociação agora acontece diretamente com as empresas. Então, a gente enxerga hoje esses parceiros com um bom olhar, né? Uma estratégia boa, até porque antes disso a gente vivia na mão do atravessador, por exemplo, né? Você só tinha um atravessador
e aquele cara que traz o seu barco cheio de mercadoria para vender na comunidade, aí ele chega lá e fala, minha mercadoria é tanto e eu só pago tanto no teu produto. A valorização das cadeias tem estimulado a diversificação da produção, deixando os comunitários menos suscetíveis às variações dos preços de mercado e também aos impactos das mudanças climáticas, como foi o caso da quebra da safra da castanha em 2024. O fortalecimento dessa rede também possibilitou às comunidades ampliarem a participação em políticas públicas de incentivo à agricultura familiar, como os Programas Nacionais de Aquisição de Alimentos, o PAA, e de Alimentação Escolar, o PNAE, dos quais acabavam excluídos até pouco tempo atrás por falta de informação ou também desconhecimento dos procedimentos técnicos e digitais. Vânia Surini vive no território indígena Coatinemo, às margens do rio Xingu. Mãe de 3 filhos, ela trabalha como técnica de enfermagem e ajuda na roça familiar. Nas horas vagas, ainda encontra tempo para jogar futebol e fazer pintura de tecidos, a sua verdadeira paixão. O excedente de mandioca e de banana que dão na roça agora é vendido para o PAA, uma parceria firmada no ano passado. Falta mais assim valorização, né, deles terem um olhar diferente para os nossos produtos, porque os nossos produtos eles são originais, né, tanto de castanha, tanto na agricultura, tanto artesanato, tudo em mão. A gente não tem máquina, né? A gente não tem aqueles de produto que joga para aumentar a produção. A gente não tem isso. Então acho que falta muito isso ainda. Eles têm um olhar diferente para o nosso povo. Uma das condições para a associação aos parceiros é justamente o respeito ao modo de vida e à cultura de cada povo indígena, que tem um outro tempo, outros prazos, outras formas de entregar os seus produtos, como explica o cacique Neixipaia. Algumas empresas chegavam ainda, digamos que, sem conhecimento do que é a rede, mais visando a compra do produto e impondo. Aí eu quero X tonelada, eu quero comprar, eu só pago isso. E quando a gente fala na sustentabilidade alimentar e no mercado justo, principalmente nessa cadeia, a gente não está vendendo só um produto. É o que mais hoje a gente bate, é que a gente está vendendo uma história e uma valorização. Esse choque de culturas é um dos principais desafios para a ampliação do comércio justo com as comunidades tradicionais amazônicas, aponta Jefferson Stratman, facilitador de economias da sociobiodiversidade do Instituto Socioambiental, o ISA. Jefferson atua fazendo a ponte entre as associações locais e potenciais parceiros comerciais dessas comunidades. Tem um entendimento muito racista sobre o que é conhecimento, sobre o que é um modo de vida, né? Tem um entendimento que esse modo de vida deveria ser outro. Isso abre esses territórios, né, numa justificativa de economia, né, abre esses territórios para invasões, para garimpo, para madeira. Normalmente as empresas buscam a comercialização reduzindo o custo, independente do impacto social e ambiental. Então, essa mudança de paradigma na sociedade, né, desde as bases desse preconceito racial, as bases, né, do entendimento dessas culturas, do conhecimento, do valor desses conhecimentos para a conservação e para um modo de produção que conserve ao mesmo tempo que está movimentando essa economia, é algo que está na base dos desafios. Outro preconceito que o Jefferson busca desconstruir, principalmente de governos e organizações estrangeiras, é o de que preservar a Amazônia significaria transformá-la em um santuário intocado. Ele argumenta que essa premissa demonstra desconhecimento não apenas da área continental do bioma,
como também da existência milenar de povos que sempre habitaram a floresta sem destruí-la. Olhar a natureza como algo intocado é, mais uma vez, um formato de racismo, que só entende a visão do branco, né? Essa visão eurocêntrica de sociedade que se precisou apartar, moderna, na verdade, que se precisou apartar o homem da natureza, porque o homem, no intuito de que esse homem destrói, não é essa a realidade desses povos. Esses povos conservam a partir dos modos de vida deles. Esses modos de vida transformaram e continuam transformando floresta em floresta, em floresta, em floresta novamente. Vamos dar valor, Sirigueiro, vamos dar valor a essa nação, porque o trabalho desse povo é que se faz pneus de carro, pneus de avião. Uma das cadeias nativas que estão ganhando impulso graças ao comércio ético é a da borracha. E apesar do histórico trágico dos seringueiros na região, depois de 2 prósperos ciclos da borracha marcados por violência e pela exploração dos trabalhadores nos seringais, o cultivo do látex disparou em São Paulo e a busca pela matéria-prima quase desapareceu na Amazônia. Pedro Pereira de Castro, hoje com 61 anos, vem de uma família de extrativistas e relembra essa história. Quando a gente foi parando de trabalhar, porque estava muito mínimo, a gente, né, 1 quilo de borracha não comprava um pacote de açúcar, 1 quilo de açúcar, né? Então 70 centavos era muito pouco. O pessoal, as famílias foram largando, né? De cortar sem alternativa, né? Porque não tinha como o cara cortar seringa para sobreviver mais, né? A gente já tinha que fazer 1.200 quilos, 1.300 quilos para poder. No fim do ano não estava devendo muito, porque tinha gente que ainda ficava devendo, tinha muita pessoa que ficava devendo, né? A concorrência asiática, líder do mercado mundial, e o aparecimento da borracha sintética, derivada do petróleo, terminou de dizimar uma cadeia que havia trazido prosperidade para Manaus e Belém na virada do século XIX para o século XX. Hoje, ela ressurge sob novas bases, sustentada por empresas dispostas a pagar até 5 vezes mais pela matéria-prima nativa, em nome da preservação desses territórios. O látex é um dos produtos prioritários da Rede Origens Brasil, que promove negócios que valorizem os povos da Amazônia e a floresta em pé. Um dos maiores desafios é conectar esses extrativistas aos mercados, afirma Patrícia Andrade Machado, coordenadora de articulação territorial do Imaflora, Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, cofundador dessa iniciativa ao lado do ISA. A logística amazônica ela fica muito cara por conta de todo o deslocamento ser via fluvial, né? E aí tem territórios que vão demorar 2 dias para conseguir escoar a sua produção, descendo ou subindo o rio. Então esse é um grande desafio. O tempo da floresta é um tempo muito diferente do tempo capitalista. Mas as empresas também têm as suas demandas. Então a gente facilita esses diálogos para que um entenda o lado do outro. O contrato de parceria impõe critérios como rastreabilidade da produção, transparência nas transações, equidade, preço justo e respeito ao modo de vida tradicional das comunidades. Os pequenos produtores devem possuir uma governança estruturada, por meio de uma associação, por exemplo, enquanto as empresas devem apresentar indicadores de impacto socioambiental esperado por este comércio. No caso da borracha, um dos gargalos é aumentar o volume extraído dos seringais. No primeiro ano de contrato com a fabricante Mercur, a empresa estava disposta a comprar 12 toneladas de látex, mas só recebeu 400 quilos. Só que a iniciativa deu o que falar na região da Terra do Meio. No segundo ano, com a adesão de mais extrativistas e um trabalho de capacitação técnica em campo, a coleta chegou a 7 toneladas. A capacitação ela busca conciliar o conhecimento tradicional com a demanda do mercado, com a demanda de qualidade dessa borracha. Então esses mesmos técnicos, com o apoio de populações locais que já trabalham com a borracha, numa qualidade boa, eles também contribuem para essa capacitação acontecer. A parceria da Mercur com a Rede Terra do Meio já tem 15 anos e ainda tem espaço para crescer.
A produção na região ainda não atingiu a meta e representa menos de 10% da demanda anual da empresa, aponta o analista de vendas Giovanni Machado da Silva. É onde a gente veio resgatar aquilo que a gente deixou no passado de fazer. Que no passado a Mercur comprava borracha das comunidades aqui da Amazônia e nós deixamos de comprar para comprar de empresas de cultivo em São Paulo. Por questões de custo, também devido à quantidade que era bem menor. Então a gente deixou para trás. Então agora, a partir de 2010, a gente veio tentar resgatar essa dívida, digamos assim, que a gente tem com essas regiões e com esse povo, Para a floresta estar em pé, precisa de alguém estar cuidando da floresta. Então esse é o resgate, De estar favorecendo para que os povos da floresta tenham uma outra renda, uma fonte de renda a mais, para que eles se mantenham na floresta, que é onde é o habitat deles, onde eles querem ficar. É exatamente isso que o extrativista Pedro Pereira, que a gente ouviu lá no começo, de Riozinho Anfrísio, nos relata. No passado ele já trabalhou com garimpo, já trabalhou em fazendas, mas onde ele gosta mesmo de estar é sob as árvores. A seringa que o meu avô cortou, a estrada que meu avô cortava, hoje eu cortei, meu pai cortou, eu corto, e meus netos vão poder cortar. Então é uma coisa bem... que a gente, quando fala em extrativismo, o cara trabalha bem no extrativismo. Quando você vê um trabalho desse aí, é legal. E seringal é na mata, Você chega para lá, em todo lugar tem seringa, um produto bem seguro. Que nem eu falo, não tem outro produto igual a seringa, pra gente saber assim. Porque em todo lugar que tu chega, na beira do rio aí tem seringueira. Então é um produto bem seguro. E é a natureza, Então a gente sobrevive da natureza e não quer que isso se acabe, Eu sou a Lúcia Miesel e essa foi a primeira reportagem especial de uma série da RFI na Amazônia, parcialmente financiada pelo Imaflora. No segundo episódio, a gente vai continuar falando de sociobioeconomia, mas sob um outro ponto de vista. Vamos abordar a inclusão social das populações urbanas e ribeirinhas. A edição de áudio desse episódio foi de Pierre Zanuto, edição final, Elcio Ramalho.